quero falar sobre um tema que Deus colocou no meu coração. E Deus colocou no meu coração um tema assim ontem, assim: a forma ideal da forma de um cristão. A forma ideal. É muito simples a gente entender, a gente saber disso, a gente compreender o que Deus está dizendo na sua palavra quando diz que nós temos que ter uma forma. E toda forma, seu João, tem que ter uma forma. Se você tiver uma forma, então você vai ter sempre a mesma forma. Eu pedi até para a Lu trazer aqui eu gostaria de ilustrar para vocês. Toda forma que se assume tem uma forma. Isso acontece muito em casa com as mulheres quando fazem um bolo. Já viu? O bolo tradicional é esse aqui, ó. Eu pedi para ela trazer para mim. O bolo tradicional é esse aqui, ó. E essa parte do meio aqui, eu acho que é porque na época que fazia no banho-maria tinha que cozinhar todo, né? Porque não faz sentido ter esse negócio no meio se vai para o forno e o forno pega tudo. Então quando se cozinha com banho-maria, então usa assim, ó, ele aqui com esse orifício aqui no meio. Mas é uma forma que faz o bolo ter o quê? Uma forma arredondada, um buraco aqui no meio. A gente vai, ó, só cortando e dizendo glória a Deus e comendo, não é assim? Pois é. Mas eu quero ilustrar isso para você e dizer que Deus também, Ele tem a sua forma. Deus tem a sua forma de fazer as coisas. E não adianta eu ou você querermos mudar a forma de Deus, porque a forma de Deus não muda. A forma de Deus não muda. Você pode mudar, o que você pode alterar são costumes da sociedade. Você pode mudar costumes de um povo. Você pode alterar a maneira de governar. Você pode ter sistemas diferentes de governo. Você pode ter a monarquia. Você pode ter o presidencialismo. Você pode ter diversos tipos de regime político, mas você não tem como mudar aquilo que Deus colocou. Porque a Bíblia diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, vós, filhos de Israel, não sois consumidos. Então Deus, Ele não muda. Deus, Ele é sempre o mesmo. Por isso que eu disse aqui no início que Deus não fez ninguém para viver aqui e depois da salvação eterna e morar no céu. Ninguém vai morar no céu. Você não encontra isso na Bíblia em lugar nenhum. A gente encontrava isso nos corinhos que a gente cantava antigamente, mas na Bíblia não. O que a Bíblia diz é que nós vamos possuir uma terra. Só que não é essa terra. O conceito de terra que a gente tem é essa terra que a gente vive, mas não é essa terra que a Bíblia fala que nós vamos possuir. A terra que nós vamos possuir é uma nova terra. Assim como prefiguradamente Moisés estava levando o povo a uma terra que mana leite e mel, o que a Bíblia diz é que nós estamos sendo levados agora por um novo Moisés, o Senhor Jesus. Ele nos leva e nos está conduzindo, e todo aquele que estiver no caminho com Ele chegará à eternidade e à terra prometida. Qual é a terra prometida que nós vamos alcançar, gente? A que Deus prometeu. E se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Então eu creio. Pode, quem quiser vir com suas ideias, ideologias, filosofias, correntes teológicas, pode ficar para lá. Eu leio esse livro aqui há 40 anos, já li algumas vezes. Sou teólogo porque estudei teologia e me formei em teologia.
Mas isso não quer dizer nada de conhecimento de Deus, porque se você não tiver conhecimento desse livro aqui, você pode ler todos os livros que você não vai conseguir nada. E esse livro aqui, ele é muito claro. Eu vi a Nova Jerusalém que descia do céu. Descia do céu para onde, gente? Nova terra. Começa tudo. Deus vai terminar começando de novo, e nós vamos ter essa promessa. Então Deus, ele tem a sua forma. Qual foi a concepção original de Deus? Colocar Adão no paraíso. Deus colocou Adão no paraíso. E não pense que o paraíso era um lugar pequeno, não. O paraíso era um lugar muito grande. A Bíblia diz que de um rio se formava 3. De um rio só se formavam 3 rios. Imagine a floresta amazônica. Imagine uma floresta imensa, com toda a variedade de árvores, de frutos, de rios caudalosos. Mas no meio de tanta coisa, o homem deixou que Satanás o deformasse. Deixou que Satanás tirasse a forma que Deus deu. E deixou que o inimigo entrasse nele e o deformasse. Por que muitas pessoas são deformadas? Tudo aquilo que não se forma, deforma. Porque não tem uma forma definida. Aí o apóstolo Paulo vem, aqui no capítulo 12 de Romanos, ele vem e diz para nós assim: rogo-vos, pois, irmãos. Olha o que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja só o que é que antecede uma transformação para a forma original. Veja só, o que Jesus veio fazer, na verdade, para nós foi isso. Foi uma metamorfose daquilo que Satanás fez, deformando a gente. Jesus veio trazer uma metamorfose à forma original. É isso que a Bíblia ensina como evangelho. Mas nós também temos as nossas metamorfoses sociais. Sim. Você sabe qual é a maneira que você vai se transformar espiritualmente? Se você não se conformar com o mundo que você está, se você se revoltar com essa forma que o mundo está aí. É homem com homem, é mulher com mulher, estou fora. Os governos distribuindo camisinhas, ao invés de ensinar as pessoas a fazerem sexo só no casamento, eu estou fora. Por que eu estou fora? Porque eu não assumo essa forma. A minha forma não é essa. Eu preciso entender e aprender o que Deus tem para a minha vida e qual a concepção de Deus em voltar à forma original de Adão, quando não tinha pecado. A forma de Adão, quando Adão estava perto de Deus, quando todo dia, seu Rildo, às 18 horas, Deus descia e conversava com Adão, e Adão conversava com Deus. Agora o que é que a gente faz? Agora a gente está afastado. Jesus nos reaproximou do Pai, mas nós não estamos vivendo no jardim do Éden. O jardim que a gente vive é aqui, um mundo inóspito para o cristão. O mundo que a gente vive é um mundo que não traz hospitalidade a ninguém. Ele é inóspito, que não hospeda. Inóspito é que não hospeda, que não recebe. Esse mundo não recebe bem a gente. Por isso que nós somos estrangeiros neste mundo. A gente é como embaixador de um outro país vivendo cá. Nós somos como embaixadores. É assim que nós estamos vivendo. Então o apóstolo Paulo vem e diz para nós que nós precisamos apresentar um sacrifício. E agora eu já te digo qual é a forma que a Bíblia diz. Sabe qual é a forma da verdadeira forma? O sacrifício. Está aqui no versículo 1. A Bíblia, ela explica
ela própria. É o primeiro princípio de interpretação bíblica, hermenêutica. A Bíblia explica a Bíblia. No versículo 1 ele diz: é o sacrifício. O nome da forma que Paulo nos apresenta aqui é uma forma chamada sacrifício. Ele diz: vocês precisam fazer um sacrifício. Por que um sacrifício? Porque vocês vão ter que enfrentar esse sistema. Quando você vai para a língua original, quando você vai para a interpretação original do que é não se conformar, e o mundo que a Bíblia fala não é o mundo cósmico, não é o universo que a Bíblia fala, é o conjunto de valores, sistemas que tem nesse mundo. Está dizendo: Carla, não assuma a mesma forma. Se algumas mulheres deste mundo fazem de um jeito, não assuma a mesma forma, porque a sua forma é outra. Como foi que Deus fez o homem, gente? Deus fez Adão do barro. Deus teve uma forma. E você sabe qual foi a forma que Deus usou? A sua própria aparência. Foi, ele disse: façamos o homem. Ele conversando com Jesus, dialogando com o Senhor Jesus, lá na eternidade das eternidades, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o que é que Deus faz? Ele chama a gente para si. Porque um pai que ama um filho, ele chama o filho para si. Ele quer que o seu filho se pareça com ele. O maior desejo de Deus é que você se pareça com ele. Porque Satanás tentou me deformar, tentou te deformar. Por isso que quando Satanás vê um homem jogado no campo, jogado no canto, nos passeios, bêbados, Satanás bate palmas. Quando Satanás vê uma pessoa desfigurada neste mundo, ele bate palmas, porque não se parece com Deus, não se parece com Jesus. Aí São Paulo vem dizer para nós: vocês precisam apresentar os corpos de vocês, ou seja, porque vocês são filhos de Jonas, porque vocês são humanos, porque vocês estão vivendo neste mundo, vocês vão ter que apresentar sacrifício para estar na forma de Deus. Você vai precisar ser aquecido, você vai precisar passar pela prova muitas vezes, para que você permaneça na forma de Deus. E não vos conformeis, ou seja, não assumam a mesma forma com este século, mas transformai-vos como, gente? Olha aqui, onde é que está o objeto do sacrifício? A minha mente. Satanás sabe que na hora que eu perder aqui, eu perco tudo. Você sabe que o ser humano, ele é movido, os seus desejos, os seus instintos, ele é movido por hormônios. Os hormônios vêm para os nossos corpos através de neurotransmissores que estão aqui no nosso cérebro. Aqui nós temos uma glândula chamada hipotálamo, e daqui é que sai o comando para todo o nosso corpo. Tem os neurotransmissores, que são fios, como se fossem fios elétricos ligados a esses hormônios, e cada vez que um bate no outro assim, acontece a chamada sinapse, e os movimentos, os nossos sentimentos, aquilo que você sente como vontade, como desejo, alegria, isso vem de onde? Vem daqui. Tudo vem da nossa mente, e Satanás sabe disso, gente. É por isso que ele fez o que fez com Eva. Tinha 1001 árvores, era uma floresta amazônica, aquele paraíso, não era um paraísozinho qualquer não. É porque eu digo isso, porque eu mesmo durante muito tempo, seu Rildo, eu fiquei pensando que o paraíso, João, era como se fosse um jardim que a gente tem em casa. Depois eu fui pesquisar na Bíblia a geografia, entender pelas informações que a Bíblia traz, como era esse paraíso. E se você for estudar, você vai ver. Eu já disse aqui, era um rio que fazia 3. Você acha que 3 rios caudalosos, eles vão estar num lugar pequeno? Um que forma 3, não tem condição. Porque rio tem uma nascente, rio tem todo o seu percurso, o seu trajeto.
e ele ainda vai para o mar. O mar não existia. Eu acredito que nessa época o mar não existia, porque a Bíblia diz que o mar não vai existir. Então, se não vai existir mar, então ele não existia. Mas os rios, eles ali se entrelaçavam entre si. Mas não era o paraíso um lugar pequeno. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque Dona Eva, seu Adão, eles tinham inúmeras árvores para comer. O paraíso está aqui, Adão, e aqui tem um jardim, pois de todas as árvores você pode comer. Aí Satanás chega e fala com Eva o quê? Ô Eva, é verdade que Deus disse que não pode comer da árvore? Eva disse: não foi assim que Deus falou, não. Deus disse que a gente pode comer de todas as árvores, mas Ele disse que a gente não comesse da árvore que está no meio do jardim. Eva então não quis fazer o sacrifício. Olha onde é que está a forma. Quando Satanás fala com Eva, ao invés dela elaborar aquilo que Deus falou, ela entra em crise. Por quê? Porque Satanás coloca dúvida na onde? Na mente. Ela não renova a mente. E tudo aquilo que não é renovado fica sujo. Se você não renova a sua mente, você fica sujo. E se você sujar a sua mente, você vai sujar no outro dia mais ainda. Eva aceitou a sujeira que Satanás colocou. Satanás jogou o lixo e ela aceitou. Aí ela já pensou o quê? Dúvida. Ela nem sequer pensou assim: deixa eu falar com meu marido para ver o que é que... Ô serpente, faz o seguinte, eu vou conversar com meu marido quando ele chegar, que ele foi ali resolver umas coisas, mas quando ele chegar eu vou conversar com ele. Ela pegou e comeu. Aí chega seu Adão. Quando chega seu Adão: ô Adãozinho, meu amor, você sabia que esse fruto que Deus diz que não é para a gente comer é maravilhoso? E outra coisa, ó, a serpente me falou. Viu aquele animal que vem voando? A Bíblia não fala isso não, gente, mas as informações que a gente tem da serpente é que ela era alada, ela voava, ela não era como é hoje. Rastejar sobre o seu próprio ventre foi uma consequência daquilo que ela fez. Então, se foi consequência, ela não era dessa forma. O Adãozinho, aquele animal bonito que chega aqui, Adãozinho disse que a gente comer, a gente vai ter uma coisa, conhecer. O que levou Eva a pecar, tem gente que pensa que foi o sexo. Não foi o sexo coisa nenhuma. O sexo já existia antes. Quando Deus fez os dois, Deus disse: olha, sede fecundo. Deus disse ao seu Adãozinho: namore à vontade com Eva. Namore. Você é casado, eu estou casando os dois. Então namore à vontade. Então Deus mandou a gente namorar. É casado, namore. Quanto mais melhor. Não gasta não. Deus chamou Adão e falou: namore à vontade. Porque tem gente que de vez em quando fica dizendo: foi o sexo. Sexo coisa nenhuma. Deus criou o sexo como bênção. Ele existiu antes, mas quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, aí foi que Satanás conseguiu, através de Eva conseguiu convencer Adão. Porque se Eva tivesse dito a Satanás: olha, a serpente, é o seguinte, deixa eu te dizer uma coisa, você está mandando eu comer um negócio que Deus disse que não é para comer. Eu não vou comer. Quando meu marido chegar, vou contar a ele, e provavelmente ele vai contar a Deus. Ela não fez isso. O que você faz quando você entra em crise? O que você faz quando mexe com a tua mente? Quando mexe com o teu sistema psíquico, emocional? Você entra em crise e vai fazer as coisas erradas? Foi isso que Eva fez. Por isso que Paulo diz aqui: renovação da vossa mente. Não adianta, gente, eu ter 40 anos de convertido, se a minha mente de hoje, dia 26 de julho, não for uma mente renovada para hoje. Não adianta eu querer estar hoje vivendo há 40 anos atrás. Não adianta eu estar vivendo um momento de pandemia e dizer assim: não quero nada de internet.
Eu odeio esse negócio, que isso é do cão, do diabo. Do diabo o quê, gente? O diabo não fez nada. O povo é que dá coisa a Satanás sem ele ter. Ele não é dono de nada. Jesus disse assim, ó: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, ou fará maiores, porque eu vou para o Pai. Ele está querendo dizer o quê? Seu Ivan vai fazer um culto lá na igreja, quando ele estiver reunido com o pessoal, que pode alcançar o mundo todo de uma vez só, em tempo real. Então eu estou indo mais longe do que Jesus, nesse sentido de alcance. Nós podemos fazer uma obra maior do que a dele, em alcance, em extensão, mas não em poder, porque eu nunca mandei um homem sair de um túmulo depois de 4 dias sepultado e ele saiu. Nunca vi macho, não existiu nesse mundo ainda. Ou você conhece alguém que mandou, que chegou na beira do túmulo? Você conhece alguém que parou um caixão na hora do enterro e mandou o defunto levantar? Você conhece alguém que andou sobre o mar, que desafiou a lei da gravidade e conseguiu andar sobre o mar? Você conhece alguém que chegou no meio de uma tempestade e disse baixinho assim, ó, bem baixinho, disse assim: acalma-te, e ele se acalmou? Você conhece alguém? Você conhece alguém que foi colocado dentro de um ventre de uma mulher e nasceu sem tirar sua virgindade? Você conhece alguém que viveu 33 anos nesse mundo e nunca pecou? Você conhece alguém que ressuscitou ao 3º dia, está à direita de Deus Pai e aqui no nosso meio nessa manhã? Então, como diz o outro, não me venha com conversa, porque ninguém é igual a Jesus. Ele é o máximo, e nós precisamos assumir sua mesma forma. É por isso que nós somos chamados, senhor Adaelso, de cristão. Cristão quer dizer um Cristo pequeno. E seu Paulo vem dizer para nós: você deve assumir a mesma forma, através do sacrifício e através da renovação da mente. Interessante que esse texto faz um link com o que está escrito lá em Lamentações capítulo 3 versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Ó, se você ficar sendo o de ontem, aí é problema seu. Não, porque semana passada, pastor, Lu fez uma coisa comigo e eu não perdoo de jeito nenhum. Problema seu, vai ficar com uma forma, com a mente sem renovar. Eu não estou nem aí. O rio que passa no paraíso tem que passar dentro de mim. E rio, meu irmão, rio tira impureza. Rio quando passa leva tudo. Rio quando passa, aquele rio caudaloso, aquele rio bonito. Imagine como era esse rio do paraíso. Esse rio aqui, você podia tomar banho à vontade. Esse rio aqui era uma delícia. Eu conheço um lugar chamado Pratinha, em Itaetê, aqui na Chapada Diamantina. Eu nunca vi um lugar igual aquele. Se você não conheceu, vale a pena você ir. É um lugar lindo, lindo por demais. Você sai de uma gruta e você vê aquele lençol freático, a coisa mais linda. Tem uns 13 anos que eu fui lá com minha mulher, de férias. E a gente ficou num lugar. Gente, é um lugar lindo demais. Quando eu cheguei naquele lugar, eu pensei no paraíso. Falei, gente, o paraíso ainda é melhor do que isso aqui. Aí eu quero ir. Então faz o que? Pega a forma, sacrifício. Vou dizer não a mim mesmo, vou renunciar à minha própria vontade. Não quero ter razão, quero ser feliz. Não quero assumir forma do mundo, porque a forma do mundo me leva para o inferno. Então eu tenho que ter a forma de Deus. Pega a forma de Deus. A forma de Deus é sacrifício e renovação. Renovação de quê? De mente. Aí vem a recompensa por fazer isso. Qual é a recompensa? Você experimentar 3 tipos de vontade de Deus: boa, perfeita e agradável. Você vai experimentar essas 3 vontades de Deus. Por quê? Porque você está na forma do sacrifício e da renovação de mente. Se Eva tivesse renovado aquele dia,
eu duvido que ela caísse. E olha que naquela época não pode nem dizer que estava de TPM, porque não tinha esses negócios ainda. Esses trem que as mulheres sentem aí, não tinha não. Naquela época era tudo, ó, filé da Bahia não, do Éden, filé do Éden. Não tinha nada disso. Mas a mulher entrou em crise, e quando entrou em crise se deu mal. Nesse mundo que a gente vive, a gente é aconselhado a se conformar com muitas coisas, mas não se conforme não. O mundo de hoje é assim: o menino é assim mesmo, se conforme. Eu me lembro que antigamente, a gente gosta de falar antigamente porque a referência é boa. Antigamente, quando uma moça se encontrava com um sujeito, que o sujeito tinha relação sexual com aquela moça, a rua inteira sabia. O povo dizia assim: ó, fulana de tal, a filha de fulano se perdeu. Era assim, porque as meninas antigamente se guardavam. Os rapazes cristãos, eles se guardavam. Ah, pastor, o senhor está voando, o senhor está sonhando. Isso é utopia para você. Porque se você, menina, estiver me ouvindo agora, e você for uma pessoa de Deus, você se colocar diante de Deus, você vai ser santa, você vai ter uma forma santa. Vai chegar para o seu namorado, vai dizer assim: ô meu bem, você quer? Quero. Então faça sacrifício, faça a nossa casa, tererê, tererê, casa comigo, que eu sou toda tua. Enquanto isso, eu sou só uma partezinha. Mas hoje em dia não tem mais isso. Qual é a forma do mundo? A noiva, a namorada dorme com o namorado na casa do pai. O pai ainda diz assim: ô fulano, é melhor a gente deixar dormir em casa do que ir para a rua, para os motéis. Não é verdade? Assume a forma do mundo. Eu já disse aqui, os governos distribuem camisinha ao invés de ensinar a castidade, a pessoa ser casta, se santificar diante de Deus. O meu corpo pode ser santo, isso depende da minha mente. Porque o maior órgão sexual de um homem e de uma mulher não é um pênis, uma vagina. O maior órgão sexual que existe é a mente. Está aqui, o meu cérebro, é o meu córtex cerebral, ó, a minha parte pensante do cérebro. É importante que você entenda isso. E o apóstolo Paulo chama a nossa atenção que nós precisamos nos transformar todo dia. Na forma de Deus a gente adquire a forma do bolo maravilhoso. E o bolo que Deus quer que a gente seja é um bolo de gente unida, lavada, remida no sangue de Jesus. E através do sacrifício e da renovação, nós possamos verdadeiramente, ó, transformar todo dia. Transforme-se hoje. Alguém tentou jogar a semente do inferno na sua mente? Não faça igual Eva não. Quando o seu Adão chegou, Eva pegou e fez o quê? Toma, Adãozinho, come. Seu Adãozinho, que a gente às vezes fica botando a culpa nas mulheres. Seu Adãozinho deveria ter feito o quê? Ele deveria ter dito: Eva, é o seguinte, você sabe que Deus falou que não é para comer. Deus deu uma floresta amazônica para a gente, do tamanho da Amazônia. Eva, tem um jardim no meio dessa floresta que é a coisa mais linda, e você vai comer justamente o que Deus disse que não era para comer? Eu não vou comer não. E outra coisa, quando Deus chegar às 6 horas da tarde, eu vou dizer a ele que você comeu. Eu não vou comer não. Mas ele não fez isso. Ele quis ser o bambambam. Não, agora eu vou conhecer. O homem hoje em dia, aliás, ele está indo muito por isso, sabe, gente? Essa coisa do ser, do se tornar em alguma coisa. Gente, a gente não é nada. Esse que você está vendo aqui, essa pessoa que você está vendo aqui, não sou eu. Eu moro dentro desse corpo. Tanto que quando eu sair dele, vocês têm que enterrar. Quando você sair do seu corpo, não demora 3 dias, tem que enterrar, porque fede. Então o corpo sem a gente não é nada. Eu sou uma pessoa que vive dentro desse corpo, e vai ter uma hora
que Deus vai querer que eu vá para lá por cima, que quem dá ordem é Ele. Ah, porque eu sou novo, pastor, porque eu malho, não importa, quem dá ordem é Deus. E na hora que ele dizer: seu Ivan, o senhor está sendo convocado aqui no céu, ainda bem que eu estou sendo convocado no céu, no paraíso. E quando eu for, minha filha não vai perder o pai não, porque ela não é dona de mim. Minha mulher não vai perder o marido, ela não é dona de mim. Quem é dono de mim é Deus. Vai sentir, vai, a dor da perda, vai elaborar o luto, vai ter que elaborar o luto, mas ela não é propriedade minha, nem eu sou propriedade. Quando Deus leva uma pessoa, Deus só requereu aquilo que já era dele, não é seu nem meu. É porque a gente se apega, mas quando Deus leva, Deus levou, não, eu quero agora para mim, se é meu. Se eu quiser, Ivan, me apropriar, isso é apropriação indébita, eu estou querendo me apropriar indevidamente. Meu irmão, não assuma a forma do mundo, assuma a forma de Deus.